Ei, maravilhosas! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um passo a passo de uma aplicação linda no formato Almond. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e fiquem comigo até o final. E com a minha broquinha 720 diamantada, eu já venho fazendo toda a preparação da minha lâmina, tirando todo o brilho dessa unha. Não precisa pesar a mão, com a mão bem de levinho eu já venho tirando todo o brilho e aproveito erguer toda a cutícula que está grudada na minha lâmina natural. Sempre de um lado para o outro, com a mão sempre bem leve. E aproveito para ir criando ranhuras na minha unha, para tirar todo esse brilho. E com a minha lixa 180, eu já venho dando os últimos acabamentos, aonde a minha broquinha não tirou o brilho, eu já aproveito e passo a minha lixa 180, bem de leve. Ainda tinha um restinho de gel nessa unha, então eu tive que pesar um pouquinho mais a mão. Aproveito, já venho limpando e vou fazendo e começo a fazer a aplicação dos meus preparadores. E inicio com o meu desidrate. E já venho aplicando a primeira camada dos meus preparadores, né? Inicio aplicando o meu desidrate, uma camada bem fininha, não precisa encher essa unha de produto, tá? Espera ele secar por completo. Olha que lindo ver essa secagem desse desidrate. Já venho com a segunda camada do meu primer adesivador. Também não precisa ser uma camada muito cheia de produtos, uma camada bem fininha. Esses produtos não podem encostar na pele, tá? Então, sempre uma camada bem fininha. Eu gosto sempre de esfregar bem o meu pincel com o primer adesivador, para essa unha ficar bem adesivada, tá? Então, ó, sempre vejam que eu faço esse movimento de vai e vem, para esse primer adesivador fixar bem na minha lâmina ungreal, tá? Já inicio aplicando o meu gel capa base, né? Venho aplicando uma camada bem fininha desse gel base. Não precisa ser uma camada generosa, cheia de produto, tá? Porque o gel base ele é bem fininho e ele acaba escorrendo muito nas laterais. Então, inicio passando uma camadinha bem fininha, sempre de um lado para o outro, para que esse gel base ele preencha essa unha inteira, tá? Sempre de um lado para o outro, ó. Vou virando o meu dedo e levo para secar por 60 segundos na cabine. Já venho aplicando a segunda camada de capa base, da metade da unha para baixo, né, para a ponta, para mim poder fazer a aderência da minha fibra. Já venho aplicando a minha fibra, eu cortei ela, eu abri ela no papelzinho, né? E já venho aplicando a minha fibra e veja que linda essa aderência da fibra no gel capa base. Ele já vai camuflando essa fibra, tá? Vejam que faltou um pouquinho de fibra na minha lateral. Eu venho ajeitando, ó. Venho ajeitando toda essa fibra. Ajeitando toda ela com um palito. E aplico um pouquinho mais de fibra, porque acabou faltando um pouquinho de fibra na minha lateral. Ó, aonde eu vejo que ainda tá com fibra seca, eu aplico um pouquinho mais de capa base, tá? Mas não precisa ser muito, porque a gente não quer que esse capa base escorra. E depois que eu ajeitei e camuflei toda essa fibra, eu levo ela para secar por 5 segundos na cabine.
Tiro da cabine, ó, essa fibra tá sequinha e já venho fazendo a camuflagem da minha fibra na divisão entre a minha unha natural e a fibra de vidro. Levo para secar por mais 5 segundos e agora eu já venho fazendo o corte do meu formato, né? Como a gente vai fazer um formato almond, eu já venho arredondando, eu corto arredondando toda essa ponta, tá? Ó. Sempre encaixo meu alicatinho de lado, né? E venho fazendo o corte só na ponta. Nas laterais eu não mexo. Deixo essa ponta bem arredondada para facilitar a hora de eu for começar a criar o formato almond, tá? Ó. Deixo bem redondinho, ó. E olha como ficou lindo esse corte e vai facilitar muito na hora de eu fazer a construção da minha almond, tá? Bem redondinha mesmo. Agora com o meu gel Classic Pink Hard, eu pego uma pérola de gel e já venho fazendo a camuflagem de toda a minha borda livre, de toda a minha fibra da parte da borda livre, tá? E eu venho passando esse pincel língua de gato bem de levinho para que essa fibra não vá abrindo, tá? A gente só quer deixar ela totalmente transparente, mas não quer criar aberturas aí nessa fibra na borda livre, tá? Então, ó, viro o meu dedo de lado, venho vendo a minha lateral, ó. Com um pouquinho produto, puxo bem para não ficar excesso de produto na ponta dessa unha. Viro o meu dedo e venho fazendo a camuflagem na parte de baixo. Inicia a camuflagem na parte de baixo com bem pouquinho produto. Nessa hora meu celular desfocou e sempre eu puxo essa fibra de um lado para o outro para essa fibra ficar bem camuflada, para não ficar nenhuma fibra seca e não dar nenhuma rachadura nessa unha, né? Então, eu puxo de um lado, puxo do outro, para que essa fibra fique bem aderida, bem transparentezinha. Ó, sempre viro de novo, olho mais um pouquinho. E sempre vou puxando o excesso com meu pincel, tá? Olha que linda que tá ficando essa camuflagem dessa fibra. E agora com meu pincel mais fininho, eu venho criando uma estrutura embaixo dessa unha. Eu pego mais um pouquinho de gel hard Classic Pink da Volia e venho aplicando um pouquinho embaixo dessa unha para essa unha ficar um pouco mais estruturada, tá? Um pouco mais grossinha. Levo bem perto da pele, ó, tiro todo o excesso da ponta do gel. E levo para secar por 3 segundos na cabine. Da cabine já venho pinçando essa unha, desde o meu ponto zero até na ponta, tá? Pressiono bem essa ponta, porque a gente quer que essa almond fique bem fininha, bem curvadinha embaixo, né? Ó, pressiono bem, seguro um pouco, porque esse gel ele precisa esfriar. Se eu solto antes do gel esfriar, a minha curvatura vai abrir, ó. E vou pressionando toda a lateral da minha unha, desde a minha unha natural até a ponta, bem de leve para minha cliente não sentir dor, tá? Então, sempre de leve. E já venho aplicando a minha presilha e levo para secar por mais 60 segundos na cabine para terminar de fazer a secagem desse gel, tá? Depois que eu termino de fazer a secagem desse gel, eu já venho tirando a minha presilha e venho passando uma camada bem fininha do meu gel da Volia Classic Pink, só para a hora que eu fazer o ponto de tensão, o meu gel ele
correr mais rápido, né? Eu consegui fazer o ponto de tensão mais rápido, ó. Passa em toda a minha unha, para esse gel deslizar a hora que eu for fazer o ponto de tensão, ó. Passei em toda a minha unha e olha como esse esqueleto já está maravilhoso. Já venho pegando uma pérola de gel, aplico no meio da minha unha e venho fazendo o meu ponto de tensão com um pincel fininho. Não precisa ir tão perto da cutícula, ó. Eu já venho aplicando, aplico lá mais perto da cutícula e venho puxando o meu gel para baixo, tá? Ó, e vou colocando o gel aonde eu acho que precisa. Coloquei muito pouco produto perto da cutícula, ó. Sempre eu coloco mais gel, localizo mais o meu gel no ponto zero e na ponta, tá? Não precisa colocar muito produto na parte da cutícula, não. Vou virando o meu dedo, ó, deixo meu ponto zero bem preenchido com produto, porque é onde a gente mais quebra a unha, né? Que é a nossa área de estresse. Ó, vou trabalhando todo o meu gel, ó. Veja minha unha de lado, veja se não preciso colocar mais gel em algum lugar, ó. E puxo sempre aonde eu tô vendo que tem excesso, tá? Ó, coloco um pouquinho mais de gel na ponta e venho trabalhando esse gel da ponta, ó. Vou colocando ele no lugar certo, tá? Lembrando vocês que estrutura é gel no lugar certo, uma unha bem estruturada, não é excesso de gel, tá? Ó, limpo o que escorreu e levo para secar por 10 segundos na cabine, tá? Olha que lindo esse ponto de tensão. Tiro e já venho pinçando essa unha, tá? Ó, pinço bem ali na ponta, do meu ponto zero para a ponta da minha unha e já venho aplicando a minha presilha. Aplico minha presilha, levo mais 120 segundos para secar na cabine. Tiro a minha presilha e já venho tirando toda a goma dessa unha e dou início ao meu lixamento técnico, né? Já venho posicionando a minha lixa 180 nas laterais. Aí a gente vai começar o lixamento nas laterais como se fosse um V, tá? Lixo um pouquinho, com a minha lixa um pouquinho mais deitada na minha unha, tá? E olha como fica um formatinho V. Já aproveito, lixa a lateral, lixa a minha ponta, ó. Lixo bem a minha ponta para essa ponta ficar bem redondinha. E olha como essa estrutura ficou linda, como tá fininha. E venho fazendo o lixamento em toda a minha ponta, tá? Sempre olhando, tá? Onde eu preciso lixar. Não vou lixando no automático, porque daí eu tiro o gel do lugar que não precisa. Ó, vem arredondando essa ponta, lembrando que a almond, a lateral dela não é totalmente reta, tá? As quininhas dela tem que ter aquele boleado, aquele arquinho arredondado, tá? Ela não é que nem a estileto, que a lateral dela, as quinas dela de baixo são totalmente retas. Então, lembrem disso, ó. Já venho fazendo todo o lixamento com a minha lixa manual, né? Olha que lindo esse lixamento. Ó, vou assentando um pouquinho o meio dessa unha, então eu sempre passo essa lixa lixando para baixo, tá? Para deixar esse gel do meio bem retinho. Ó, sempre lixando, aonde eu vejo que precisa lixar ainda, ó, eu vou acertando. Olha que lindo esse lixamento. Já venho com a minha broca, ó, minha broca de cerâmica, cônica, ó.
E venho passando em toda a minha unha, desde a área da cutícula até a ponta, tá? Sempre de um lado para o outro, para essa broca ela não ficar parada num lugar só e não esquentar, tá? Todo acabamento com a minha broca de cerâmica e já venho com a minha lixa diamantada, passando por toda a minha unha, sempre de um lado para o outro. Já venho lixando a parte de baixo. Veja como o arquinho dessa unha de baixo ficou lindo. Venho limpando bem, tirando todo excesso de baixo. Ó, sempre olhando, tá, menina? Sempre limpando também. Ó, dou uma ajeitadinha ali na minha lateral. Ó, sempre arredondando as laterais, tá? Nunca retas. Ó, viro de frente pra mim, né? E vejo se tá bem redondinha mesmo. E olha essa unha que linda, olha esse acabamento, super fininha. Olha a lateral, nenhum dentinho. Olha que perfeito esse lixamento, ó. Venho limpando para mim conseguir ter uma boa visão, né? Tiro todo o pó. Já venho com a minha lixa buffer, passo por toda a minha unha com o lado mais grosso, tá? Ó, passo em toda a minha unha. E com o lado mais fininho da minha lixa buffer, venho passando também em toda a minha unha para dar os últimos acabamentos. Limpo bem, ó, porque agora eu vou selar. E nessa unha eu tô usando o selante da Letícia Gama. Começo selando, né, passando o meu selante, uma camada bem fininha na parte de baixo. Viro minha unha e já venho selando a parte de cima, tá? Ó. Já venho passando em toda a minha unha. Ó. Já venho passando em toda a minha unha. Chego mais para o próximo da minha cutícula que eu consigo e venho puxando pra ponta, ó. Viro meu dedo se for necessário. Não tenham medo de virar o dedo da cliente de vocês para levar o selante no lugar certo, tá? Venho limpando, levo para secar por 60 segundos e venho com meu olhinho hidratante, tá? Passo em toda a voltinha da minha cutícula para hidratar bem essa cutícula, né? Para tirar essa pele ressecada, né? Por conta do pozinho. E essa aplicação ficou linda, super fácil, super natural. E eu espero muito ter ajudado vocês. Continuem me seguindo aqui para vocês receberem mais dicas, tá? Ficar a par de tudo do nosso mundo nails. Eu espero muito ter ajudado vocês e espero que vocês gostem muito do vídeo, tá? E eu fico por aqui, eu te espero no próximo vídeo do canal.